Agora, um fato bem marcante que tem tudo a ver com a energia que a gente está passando é esse Marte em oposição a Plutão, tá bom? Então, é relacionado a pouca parcimônia, a uma liderança, né, que a gente vê do eu, né, em detrimento aos outros, porque Plutão está na casa 11, tá bom? Então, em detrimento a grande público, a grande massa, né? Então, tá muito notório isso, né, relacionado a coisas radicais, a falar e agir de formas drásticas, tá bom? Então, relacionado aí, por exemplo, uma agressividade, né, a um certo temperamento agressivo, né? Então, agir com mais parcimônia e harmonia, tá bom? Então, isso tá muito notório no céu astrológico dessa semana de Marte em oposição a Plutão, tá bom? Então, é um eixo ali, né, de muita força de embate, né, Marte e Plutão. Então, ficam ali, né, se encarando, né, numa oposição, né? Então, sim, dois planetas bombásticos aí, né, relacionado a controle, ao poder, e Marte relacionado à guerra, por exemplo, à imposição é, muito agressiva nesse sentido. Então, isso daí, na minha opinião, né, de muitos astrólogos também, relacionado a esse embate que a gente está tendo no céu astrológico, que está notório para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, então, vamos falar sobre esse céu astrológico dessa semana? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante, vou falar sobre o céu da semana. A gente está tendo aí muito reboliço referente aí às negociações ao âmbito de comércio internacional. Querendo ou não, isso aí reflete em todos nós, porque se, por exemplo, os Estados Unidos quebra, se tem alguma recessão ou alguma coisa relacionada aí à inflação, queda dos serviços ali do trabalhador, né, uma economia aí um pouco mais vulnerável, querendo ou não, afeta todos os mercados globais referente aí a tudo, porque o Brasil ele precisa desse parceiro comercial, né, tanto a China quanto os Estados Unidos, né? Então a gente precisa aí ficar atento referente ao comércio em si, lembrando que a gente tem aí Júpiter em Gêmeos, né? Então tudo que Júpiter toca expande. Então o assunto aí realmente está sendo comentado que isso reflete o quê? Um crash aí, né? Não um crash assim total, mas de fato teve até o circuit break no Japão, que tiveram que cancelar aí, fechar a bolsa de Tóquio por conta de grande queda que teve ali, eles pararam de fazer a operação, né? Em todos os mercados já vem caindo aí, todo ao longo da semana, e o final de semana também caiu as bolsas de todo mundo, tá bom? Isso, sistema mundial, tá? Então, o que a gente tem a ver aí com astrologia, né? É o céu da semana, é o que indica, né? Então, o que está acontecendo realmente é um pouco perigoso, porque os investidores, a economia esfria, né? E se um gigante como os Estados Unidos, por exemplo, dá uma tropeça, isso fatalmente vai atingir a gente, tá bom? A gente tem que lembrar que a gente veio de um eclipse Áries Libra, né? Então, o que dá esse contexto globalmente falando, né? Então, essas iniciativas aí muito bruscas, muito um pouco agressivas, vindo aí de um líder, né, de um líder mundial, como os Estados Unidos, vindo, por exemplo, Áries, né, uma liderança, vindo aí com esse eclipse de eixo de relacionamento. Então, o que acontece? O impacto no mundo, né, como tarifas, por exemplo, de recíproca, né? Então, a China também colocou uma retarifa, né? Então, ele respondeu à altura para colocar uma tarifa exatamente do mesmo valor de 34%, né? Então, uma resposta a essas tarifas aí, né, referente ao comércio internacional. O que acontece? Obriga ao mundo todo, aos demais, fazer interações e ali buscar novos parceiros. Porque hoje em dia o grupo, né, tudo que se relacionado a grupo, as parcerias, está sendo mais fortalecido. Né? As pessoas por si só, como a gente está, por exemplo, com Plutão em Aquário ali, né? Tudo que se relaciona a grupos, a força, né? Tanto que a gente teve aí indo para as ruas aí
muitas pessoas do mundo inteiro, né, de vários países aí da Europa, né, e o próprio Estados Unidos também indo às ruas. Então, a força da população, o grupo ali, fazendo um protesto relacionado a isso. Então, desse eclipse que vem reverberando aí durante uns 6 meses, nesse eixo Áries, né, da imposição, por exemplo, né, de Áries, com o eixo Áries-Libra, o que traz? Então, traz como os demais países ali tentando ter uma diplomacia, uma negociação para poder se salvar. Falar, poxa, a gente que era parceiro comercial tá tomando essa punhalada nas costas, então vamos procurar novos parceiros, né? Então vamos lá, referente ao nosso cotidiano, por exemplo, né? O nosso dia a dia aí, meros mortais, né? A gente tem umas configurações interessantes aqui, né? Que o céu mostra para nós aqui, né? Do nosso dia a dia, é um Sol em trígono com a Lua. Isso traz uma harmonia entre o consciente e o inconsciente, né? Então, leva aí uma parte de relacionamento, seja no trabalho, para a saúde também tá interessante, tá bom? Os nossos próprios méritos também, tá bom? Uma harmonia aí entre os astros aí, os luminares, né? Sol com a Lua. Depois a gente tem também no céu da semana, né, aspectos bem positivos aí, né, relacionado aí à conjunção no meio do céu, né? Isso para a gente poder aí ter o nosso espaço, nosso lugar ao sol no âmbito profissional, né? Buscar de maneira honrada também, né? Então a gente está querendo buscar realmente o meu papel, né? O sol ali iluminando essa parte da carreira, tá? Eu vou dar uma resumida para não ficar muito longo, tá bom? Aqui, o céu astrológico dessa semana tá muito interessante, é Mercúrio em conjunto com a Vênus. Aqui a gente tem que olhar o lado positivo das coisas, né? Então, a gente tem que ter um lado bem assim, isso globalmente falando, através de negociações, né? Dos assuntos que eu venho falando sobre economia, né? Então, cabe a nós, né? Seja na vida pessoal ou no global, a negociação, a conversa, né? Lembrando que o Mercúrio está estacionário. Mercúrio já está parado ali, vai parar a sua retrogradação e aí ele já daqui a pouco começa a andar para frente, né? Então a gente já reavaliou muitas coisas relacionadas a esse Mercúrio, né? Então de compra, vendas, contratos, acordos, né? Então esse Mercúrio em conjunto com a Vênus traz para a gente ter uma parceria nas negociações, uma parcimônia, um acordo, né? Então é interessante aí para esse mercado, por exemplo, né, deveria olhar o seu astrológico que está indicando para este lado, tá bom? Um acordo, um contrato, firmar algo, uma parceria, tá bom? De toda forma, a gente também tem um cenário pessimista, um cenário mais melancólico também, que a gente não se pode prender ao negativismo, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Aqui a gente pode ter um lado mais frio, comercialmente falando, né? Assim, os negócios, por exemplo, hoje em dia não tá tão seguro. Então, relacionado a acordos, contratos, então ver realmente ali, prestar atenção no que você vai fazer, no que você vai acordar, tá bom? Relacionado aos negócios, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito pessoal. O que mais que a gente tem aqui? Aqui também, cuidado com investimentos, por exemplo, né? Com acordos, no caso aqui, o que é interessante? Relacionado a negócios também, por exemplo, a pessoa vai lá, investe um dinheiro numa bolsa e aí o mercado continua caindo, por exemplo, não tem os dividendos, os lucros esperados, né? Empréstimos com juros, coisas relacionadas aí a contratos, a pessoa tá sem dinheiro, vai lá e pega um empréstimo com juros altíssimos, não presta atenção, né? Cuidado com prejuízos também relacionado a dinheiro, a contratos. Mercúrio fala sempre de acordos ali, leitura, né? As cláusulas ali, né? Então a gente não vai estar tão ali muito claro, né? Daquilo que nós fomos adquirir. A comunicação, no caso Mercúrio, né, tá em conjunção aí com Saturno. O que a gente tem que tomar cuidado, né? Ainda o Mercúrio está estacionário, né?
Então a gente tem que tomar cuidado para não se envolver em conversa que não é chamado, né? Então intriga, fofoca, né? Ou a gente não vai conseguir entender, a gente vai tentar falar de um jeito, a pessoa entende de outro, né? Então não tá muito favorável a isso, a gente tem que ficar mais na nossa, né? Vou ficar na nossa que é melhor. E aí a gente também pode ter também alguns aborrecimentos e preocupações, por exemplo, a viagens, né? Alguma coisa relacionada aí, um resultado, por exemplo, não esperado, né? Vamos supor, um vendedor que não bateu a meta, algo relacionado a alguma certa cobrança, uma certa pressão, um exemplo, tá bom? Alguma certa preocupação referente a esse cotidiano, né? O que mais que a gente tem? Um pouco mais distraída, com um pouco mais de dificuldade de memorizar as coisas, um pouco mais indolente ali, tá bom? Então a gente tem que ter em mente que pode estar um pouco embotado aí referente às ideias, por exemplo, a colocar as coisas ali em andamento, tá bom? No céu dessa semana. Aqui, por exemplo, Netuno em conjunção com Mercúrio é como se a gente tivesse mal sintonizado, por exemplo, né? Uma certa dificuldade de se concentrar, tá bom? Então, coisas muito intelectuais, a gente quer passar uma imagem ali, tem que estar muito seguro ali daquilo que está falando, né? Já tinha falado também referente a negócios, né? Acordos, contratos, olhar as entrelinhas para não se sentir enganado, procurar ser o mais realista possível e pé no chão, tá bom? Cuidado aí com o que a gente fala, com mentiras, com intrigas, porque também, ó, Netuno com Mercúrio tá fazendo aí um aspecto, tá bom? Então a gente tem que ter um lado mais assim conectado, como nós nos conectamos, mais introvertido, não tão mais solto, né? Eu vou me comunicar ali, vou procurar como que eu posso dizer, novidades nesse sentido, tá bom? Netuno aí fica um pouco nebuloso nesse sentido, tá bom? Porque tá em conjunção ali, né? Então a gente procurar e ficar mais uma vez, ficar na nossa, tá bom? Menos é mais, tipo isso, tá bom? De toda forma, o céu da semana, né, sempre tem coisas positivas, coisas negativas, né? Então eu venho trazendo um pouco da tônica que repercutiu muito no âmbito financeiro, da comunicação, das notícias, né? Relacionado aí muito a este Júpiter em Gêmeos, tá? Referente também a esse eixo eclipse, né? O Áries Libra aqui me reverberando referente ao que eu quero, ao que eu imponho e as negociações ao outro, as parcerias, né? Que eu venho falando desses acordos globais, né? Então, de toda forma, independente de qualquer coisa, a humanidade atinge um progresso, é como se tivesse uma reestruturação, é como se tivesse que mudar, por exemplo, a gente tem um GPS e temos que ajustar a rota, né? Então, opa, tem um bloqueio aqui no caminho, tem alguma coisa que está me atrapalhando, vamos ajustar, vamos ver alguma solução criativa referente a isso, tá bom? Com sensibilidade, com intuição, atento às mudanças também, né? Com senso estratégico também, a gente pode tirar o melhor proveito. Então, as negociações, por exemplo, mundiais, pode ter aí um avanço muito grande. Quem sabe o Brasil surfa uma onda bacana, né? Se bem que o Brasil é mais competitivo na área agrícola, na área da pecuária, né? Na parte de exportação. Mas sim, a gente pode surfar esse momento aí, né? Relacionado a isso. Mas, de toda forma, a humanidade progride, as pessoas estão evoluindo, estão se dando conta, estão acordando, né? Então é interessante também para esse tipo de preparação, né? Seja profissional, seja traz uma clareza daquilo que nós queremos, o nosso lugar no mundo, quem eu sou. Então o céu da semana pede isso, não só o céu da semana, tá? Isso eu estou dizendo assim no aspecto geral, referente à transformação da sociedade que a gente já vem trabalhando, né? E a gente não pode esquecer que a gente tem aí esse Plutão trabalhando em Aquário, que também está reestruturando referente à tecnologia. Então, querendo ou não, a gente vai ter que ter o nosso lugar no mundo junto com as máquinas, junto com os robôs. Então, a gente vai ter que se reinventar daqui para frente,
tá bom? Então esse foi o meu recado, espero que vocês gostem. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? Espero uma ótima semana para vocês, com muita saúde e prosperidade.